Eu gosto muito do Ulisses Costa, de ideia. Eu acompanho ele nas Já esteve transmissões. aqui no MVVC, hein? Já esteve aqui no MVVC, inclusive falou que vai participar novamente, futuramente aí. Espero que ele venha realmente. Mas o que ele falou aqui, cara, inclusive o que ele falou aí, Didé, é realmente o que ele pensa, Ju e Bá. Porque eu ouço muito e eu vi ele falar exatamente isso no rádio. A gente fala muito de jornaleiros que tentam trabalhar como profissionais na televisão e não agregam a nada. E quando a gente vê esse tipo de coisa, a gente tem que levantar a mão para o céu e dar a mão à palmatória e trazer também conteúdos assim. Porque é muito fácil a gente só criticar. Mas quando tem um cara que nos defende e defende realmente as honras, principalmente de uma justiça, a gente tem que estar aqui também para falar. Gostei muito do que ele falou, acredito que todos vão gostar, quem ainda não assistiu, pertinente demais, e eu acho que falta um pouco mais disso daqui, para nós podermos ter alguém na televisão que possa agregar e nos defender, porque eu acho assim, cara, a gente tem que ser justo. Se for mal, se não for bem, se for roubado, se o juiz interferiu, a gente tem que vir aqui criticar ou elogiar. Mas, no caso, o que está acontecendo relacionado ao Abel e o bairrismo, como ele mesmo fala muito sobre esse assunto, é algo surreal, que inclusive eu não tive a oportunidade de fazer live com a Ju e nem com a Bá, e eu quero muito a opinião delas sobre esse assunto, que vai ser interessante. A galera do chat também que está chegando, ó, já estamos com 400 pessoas no Facebook, 319 no YouTube. Obrigado a todos vocês que estão chegando. Continuem dando like, que é importante para até o YouTube entender que nosso vídeo é relevante e entregar para mais palmeirenses. Assistam e vejam o que vocês acham. Para você que tem me chateado muito em relação ao Abel, é uma sacanagem o que fazem com ele. Isso é sacanagem. É postura de gente covarde. Persegue o técnico do Palmeiras. Primeiro, para não ser eleito o melhor do Paulista. É um absurdo, ridículo. Até desvaloriza o título. Nada contra os Zanardi. Mas foi votação dos técnicos e capitães. Lógico que eles são bairristas. Os técnicos de São Paulo, do futebol de São Paulo, são bairristas. O Carpini fez um ótimo trabalho. Não estou nem desmerecendo o Carpini. Longe de desmerecer o Carpini. Agora, não escolheu o Abel como melhor? Desculpa, é bairrismo puro. E quando ele ganhou também foi o Ceni, escolhido na outra. É bairrismo, não vai ganhar nunca. Não vai ganhar nunca, não adianta ser o melhor em algumas coisas. Você não ganha, porque é esquema, é fechamento. Os caras não têm noção. Desvaloriza o prêmio, desculpa. Desvaloriza o prêmio, porque o Abel é o melhor técnico do futebol brasileiro. E outra coisa, a arbitragem, mais um não. E o senhor tem que ouvir isso aí, engolir, porque eu tenho treinador. O que a arbitragem faz de pressão em cima dele, começando pelo quarto árbitro, ele levanta... Esse Givanelli me irrita. Bom, eu penso exatamente da mesma forma do que o Ulisses falou. E eu, Zé, eu falo para você, sempre bato nessa tecla em relação ao MVVC. Eu sempre fui um cara que... A primeira coisa que eu falei pro Zé antes de entrar no MVVC foi isso. Zé, eu posso falar o que eu penso? Posso. O dia que eu achar alguma situação que o Palmeiras mandou mal, eu vou falar, cara. Eu não sou obrigado a 100% concordar com tudo que acontece. Eu acho que a gente tem que falar o que acontece, independente se for a favor ou contra o Palmeiras. Então, acho que existem alguns personagens e eu, sinceramente, eu não gosto desse tipo de programa que, entre aspas, cada um tem o seu torcedor. Eu sinceramente não gosto. Eu também penso igual vocês falaram. O Ronaldo é um cara que tá ali só pra ser do contra mesmo. Então eu nem assisto esses programas aí, nem perco tempo, por mais que eu goste da Renata, gosto do Chico, o próprio Denilson, mas assim, não me agrada. Agora, com relação ao Vampeta, eu gosto mais do jeito Vampeta, o boleirão, o cara que é da resenha, e que independente se é a favor do Corinthians ou não, ele dá a opinião dele e ponto final. Entendeu? Ele não tá preocupado com o que vão achar, ele tá preocupado em dar a opinião dele. E eu gosto desse tipo de programa. O Mesa Redonda, como teve polêmica do Chico Lang aí, é outro programa também que tá um fiasco. Era muito legal antes e hoje perdeu toda a sua credibilidade, tanto pelas pessoas que estão lá, quanto convidados, esse tipo de coisa. Então, cara,
Aquele Miller é horrível de ideia. Ele é horrível, cara, bar, ele é horrível. O Carpini, galera, o Carpini falou do Abel, cara, no Denilson Show lá, o podcast que ele tem. E é algo bem bacana e é bem do coração, dá para perceber que ele fala realmente muito, não vou dizer emocionado, mas muito sincero as palavras dele. E esse cara, eu tenho para mim que ele vai ser um baita de um técnico aqui no Brasil. Tenho para mim que esse cara vai se pontar como um dos melhores aqui, técnicos brasileiros. Tanto quanto profissional que ele vai estar se tornando, até mesmo pela humildade que ele tem de reconhecer os outros lados, né, cara? O fato dele ter tirado foto com o Abel Ferreira, depois de ter sido campeão, e chamado a esposa dele para tirar foto com o Abel Ferreira, essas coisas pequenas mostram que o cara, ele é um outro nível, né? Ele não é aquele cara que, porque chegou na final, já se sente o cara pica, com o nariz em pé, que vai mandar em tudo. Eu acho que esse cara tem tudo para ser um bom técnico. Depois vocês comentam sobre ele, até mesmo para a gente já fechar a live. O pouco de conversa que nós tivemos, que no jogo em si a gente não conseguiu, né, conversar, mas mas na coletiva pré-final que nós fizemos na ação, onde nós um pouco mais de contato, e ali você começa a entender um pouco também do ser humano, porque ele é um treinador vitorioso, um cara tem as convicções, né? Isso é bom de maneira negativa. E o Abel, eu sei que é um cara que elogiou o meu trabalho, né? Pessoas, atletas deles, que alguns até, eu ainda estou nessa já transição. Tinha essa informação. Assim. Já tinha das palestras, do cuidado, ele mostrou vídeos da Inter de Limeira, quando nós vencemos o Palmeiras em 2021, então foi o 5º confronto que eu fiz com o Abel. Então, o que eu falei para ele depois do jogo, ele veio me parabenizar. Aí ele falou ele até falou, não ia deixar ele ganhar mais uma, né? Uma porque a gente tinha nós tínhamos 4 confrontos, eu e o Abel, né? 2 vitórias minhas e 2 do Abel. Só que eu tava com a Inter de Limeira, com o Santo André. A minha dificuldade é maior, enfrentar um gigante, um Abel, para mim, o melhor elenco, o melhor treinador, o melhor tudo. Então, e ele falou, e essa era a quinta, essa era a derradeira, vamos desempatar. E, merecimento demais. E eu falei isso para ele, que eu agradeci no post, agradeci para ele, porque mais do que a gente mostrar nas redes sociais, que a gente nem tudo mostra, mas eu externalizar para ele o que eu sinto, que a cada oportunidade que eu tenho de dividir o campo com ele, eu evoluo, eu aprendo. Então, obrigado pelo aprendizado. Eu aprendi mais um pouco, eu tive a oportunidade de viver uma coisa diferente na minha vida, não só com o Abel, com o Rogério, com o Paulo Roberto, com o Mazzola, com o Kleina, com todos os treinadores que participaram desse processo, para um outro projeto mais maduro. Então, e um treinador tão vitorioso como ele a cada oportunidade que eu tenho de estar junto, eu tenho que tentar evoluir, melhorar e aprender. Bom, Didé, começa você, cara, porque você tem uma fala bem semelhante à minha, relacionada aos novos técnicos que estão se pontando aí, que eu acredito que vieram para ficar, cara. Eu sempre falo do Carpini, né, Zé? Porque eu sempre falo a mesma coisa, né? Eu gosto muito do trabalho dele desde a época do Guarani, falei dele aqui no canal algumas vezes, pelo conceito, pela forma que pensa futebol, pelos conselhos aos meninos da base. Eu ainda vou achar o vídeo que eu vi dele no Guarani, dando conselho para os meninos da base. Então é um cara que faz um trabalho interessante. Tá engraçado, né, Didé? Tem 38 anos de idade. Tão jovem ao extremo. Mas assim, tem a cabeça muito boa, é um cara respeitoso, é um cara que, na minha opinião, fala o que vê, não faz média. Eu acho que ele não precisa fazer média. E realmente está falando ali o que ele sente, o que ele vê do fundo do coração. Então eu acho que ele tem um caminho muito bacana pela frente e assim, bate muito com o que eu penso também de futebol, cara. Você tem que estar do lado dos bons, você tem que admirar os bons, você tem que pegar exemplo dos bons e acho que quando você tem esse pensamento genuíno, tem tudo para dar certo. Então eu admiro sim o trabalho do Carpini desde a época do Guarani. Eu sei que ele já rodou aí
muitos times do interior, mas eu tenho certeza que depois desse trabalho aí no Água Santa, vai pintar um time grande aí para ele e quem sabe, né, pode aumentar ainda mais o seu nível aí de trabalho. Mas é legal, cara, quando você vê um rival elogiando o seu adversário, eu acho que a gente tem que olhar com mais atenção para esse tipo de coisa, né? Porque tá tão difícil isso acontecer hoje em dia, né? Todo mundo com inveja, todo mundo com má vontade. Então, quando acontece ao contrário, é legal e bacana da gente ver. Ju, humildade é tudo, né, cara? E a gente vê que não só, tirando o que aquele Juca Kfouri falou, que inclusive quem quiser assistir, vou fazer o merchan novamente, vai lá no vídeo que tá tudo dizendo lá, o Juca mete o pau no Abel Ferreira, falando que ele é um fazedor de média. Para quem quiser, vai até lá, que o vídeo ficou bem bacana. E eu não acho isso, eu acho que o Abel é tão autêntico quanto ele é humilde. Então, eu acho que por isso que o crescimento do Abel incomoda as pessoas, porque ele realmente é autêntico, né? E esse menino aí, o Carpini, 38 anos de idade, acredito eu que está indo no mesmo caminho aí, cara. Eu concordo. E lembra também que ele faz, assim, para mim ele foi a maior revelação desse Campeonato Paulista esse ano, porque além de tudo, ele conseguiu fazer história, né, no Água Santa, assim. Então o nome dele vai ser lembrado para o resto da história do Água Santa. E é isso, como vocês falaram, humildade acima de tudo, porque ele sabe que ele é um bom técnico, que ele tem um futuro brilhante pela frente, e ele não precisa diminuir técnico nenhum para ele ser ótimo do jeito que ele é. Ele não precisa falar mal do Abel, ele não precisa falar mal de ninguém. Eu acho que isso é uma questão de profissionalismo, de maturidade e assim, mostrar que ele é incrível. Eu acho ele incrível.